pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula nossa de língua portuguesa? Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo módulo. Vamos começar ainda dentro da fonologia, mas nós vamos especificamente tratar, não somente nessa aula, mas ainda em aulas que virão, aulas que seguirão. O nosso assunto está mais voltado agora para ortografia, assunto extremamente importante, tanto por uma questão de concurso que você vai prestar daqui a pouco para a Fundação Matias Maquiline, mas não apenas nesse contexto. A ortografia ela se liga, por exemplo, à nossa prática cotidiana, a ortografia se liga a concursos em geral, vestibulares em geral. A ortografia é uma parte nossa mesmo, uma parte prática, uma parte que requer um certo cuidado, né? Você vê coisas absurdas, palavras grafadas erradamente, as pessoas parecem que não têm, né, um certo cuidado com essa questão, porém ela é extremamente importante. Escrever corretamente é um ato que requer realmente dedicação, é um ato que requer muita leitura, é um ato que requer que você observe as palavras como devem ser grafadas, porque quando se trata de regras, a gramática realmente ela procura estabelecer aquilo que ela conseguiu realmente padronizar. Algumas regras nos ajudam mesmo na assimilação delas, nos ajudam a grafar palavras corretamente. Então, quando se trata de regras ortográficas, você tem que memorizá-las mesmo, praticá-las, para que elas realmente ajudem vocês realmente a outras palavras grafar adequadamente. Mas há casos em que realmente você não vê uma regra específica, porque a gramática diz que muito do que nós temos em língua portuguesa está associada, por exemplo, à etimologia dessas palavras. A grafia delas, por exemplo, se justificaria por uma origem dessa palavra. Tem que buscar a origem dela para você realmente entender a grafia dela. Isso para dizer a vocês que o nosso sistema fonológico é irregular mesmo, ele não é perfeito, o que leva a gente a entender que a grafia das palavras, então, não segue uma regra perfeita, nem toda palavra se encaixa numa regra rigorosa. Muita coisa que nós aprendemos em língua portuguesa se deve mesmo à leitura, à observação adequada dessas palavras. Então, quanto mais você lê, quanto mais você entrar em contato com as palavras, mais você vai enriquecer tanto o seu vocabulário quanto você vai assimilar a grafia dessas mesmas palavras, ok? Também não rejeitamos a possibilidade do dicionário, a consulta sempre que possível, palavras novas que você não conhece. O dicionário é importante realmente para nos ajudar nesse sentido. Mas nós vamos procurar tratar então daquelas palavras que são de fato normatizadas. Nós vamos procurar ver realmente algumas regras que envolvem a ortografia. Outras você vai ver então que não tem uma regra específica. Então são palavras que nós vamos dizer que a etimologia é responsável pela grafia delas, o que vai requerer então que a gente assimile mesmo, que você assimile e que você então saiba um bom número de palavras corretas, escrevê-las corretamente, porque vestibulares, enfim, concursos também, podem nos cobrar qualquer situação dentro desse contexto. O importante mesmo é saber escrever adequadamente as palavras em língua portuguesa. Regras me ajudam, em outros casos, a etimologia. Então, aí realmente eu devo entrar em contato com palavras por meio de quê? Leitura, assimilação, procurando realmente ajustar e enquadrar essas palavras dentro de um contexto. Então, vamos a essa aula. Você vai ver a primeira tela aí, são considerações gerais, são informações importantes sobre ortografia. Verifique aí comigo e acompanhe. Veja a tela. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita da palavra, padrões, é importante dizer e frisar isso aí. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, ligados à origem da palavra, quanto a aspectos fonológicos, ligados aos fonemas representados. Ok. Pelo que você viu nesse primeiro momento aí do slide, você pode perceber que a ortografia está associada então a padrões. Eu devo grafar adequadamente as palavras e elas seguem uma norma. Para dizer o seguinte, não é como eu falo que eu escrevo. Às vezes, por uma questão de variedade linguística que você já viu em aulas passadas, falamos da pronúncia, de como a língua pode variar de região para região. No aspecto da ortografia, então, eu devo dizer o seguinte, não posso escrever conforme eu falo. As palavras seguem um sistema rigoroso.
As palavras, elas têm normas. Eu devo, então, seguir essas normas, que, pelo que você viu anteriormente, estão ligadas à etimologia. Lá está dizendo que é a origem da palavra. Está ligado a aspectos, então, fonológicos. Aí tem a ver, então, com o quê? O fonema, que vai representar essa palavra, ok? Vamos continuar? Continue vendo aí o slide. É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos, que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa ela é oficial, certo? Pelo que você visualizou e viu aí, quando ele falou a palavra convenção, é que é realmente algo estabelecido. As palavras elas não podem ser grafadas aleatoriamente, caso contrário não havia necessidade da norma. Mas porque elas são produtos de um acordo, e pelo que você viu aí, há um acordo ortográfico entre os países de fala da língua portuguesa, países que falam a língua portuguesa seguem esse acordo. Você vê que recentemente nós falamos e estamos falando do novo acordo ortográfico, ou seja, já se passou por uma reformulação, já se verificou uma forma de unificar outra vez regras que envolvem a língua portuguesa. Sabemos que esse acordo talvez não é suficiente para resolver todas as implicações que a língua portuguesa tem, mas foi uma tentativa já de estabelecer uma unificação, para dizer que há um cuidado, há um regimento, há um acordo, há uma convenção que deve ser seguida, deve ser obedecida. Então, para dizer mais uma vez que ortografia não é algo simplesmente aleatório, ortografia é algo que realmente é estabelecido, portanto a gente deve saber cuidadosamente do que se trata para seguir. Como o novo acordo ortográfico é algo ainda, o novo acordo, né? O nome já diz, é algo novo. Muitas coisas, a sociedade brasileira, por exemplo, não tem ciência do que mudou, né? Isso cabe realmente ao contexto escolar, aos preparatórios, aos cursinhos, dizer e trazer essa novidade para que a sociedade, vocês, alunos, aprendam o que mudou, o que permaneceu, como é que se grafava, como se grafa hoje. Então, veja bem, para essa questão do novo acordo ortográfico, há uma aula específica separada um pouco dessa de ortografia, por exemplo. Essas aulas que virão, elas são de ortografia. Elas vão focalizar regras para empregos de certas letras. Ótimo. Então, como é que se grafa a palavra com X, CH, S, Z, G, J? Tem regras para isso? Sim. A gramática, ela padroniza, ela estipula algumas situações. Mas, como eu falei, há outros casos que são etimológicos. Por exemplo, o H. O H na língua portuguesa é mudo. Com exceção do dígrafo CH, o H em língua portuguesa sozinho não tem som. Então você perguntaria o seguinte, mas o que justifica a presença dele? É etimologia. Vamos já chegar nesse caso, ok? Mas quando se trata do novo acordo ortográfico, aí a gente separa. Preciso realmente fazer uma aula para você em que você entenda do que se trata, por que o novo acordo ortográfico e o que mudou na nossa língua portuguesa. Então, tudo a seu tempo, ok? Vamos voltar ao slide anterior, ver a última consideração que está lá para você. A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e consultar o dicionário sempre que houver dúvida. Ótimo! Eu já havia falado disso para você antecipadamente, só está aí para frisar. Qual é a melhor maneira de você aprender ortografia? Regras nos ajudam. Digo a você que nem tudo tem regra. Há casos em que as palavras vão ser etimológicas, então eu tenho que apenas saber, assimilar e aprender a grafar corretamente. Então, nesse sentido, o que é melhor mesmo? Está aí dizendo para você. Para escrever bem, eu tenho que ler. Escreve bem, quem lê bastante, ok? Dúvidas, não sei, dicionário é importante nesse momento. Enquanto você está em fase de preparatório, treinamento, digo a você exatamente, pessoal, estude ortografia, faça exercícios e não se habitue só ao que apostila aí para você, apesar de ter um cuidado, se algo criteriosamente separado para você, para oferecer a você realmente uma melhor preparação, mas faça mais.
vá além, exercite mais esses aspectos ortográficos, ok? Então, como nós estamos falando de letras, nós vamos dar início ao emprego dessas letras agora e falando mais exatamente agora, primeiramente, do alfabeto, ok? O alfabeto da nossa língua portuguesa, que antigamente, 23 letras, hoje 26 letras, porque K, W e Y foram letras que foram acrescentadas ao nosso alfabeto, porque de fato temos palavras, temos siglas, temos elementos que fazem parte hoje do nosso vocabulário, então essas letras precisaram ser incorporadas, ok? Vamos ao alfabeto então? Veja. Primeiramente aparece a definição da palavra ortografia, ok? A palavra ortografia vem do grego ortografia, que significa escrita correta, é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita. Ok, então o que você está vendo aí é apenas a definição. Ortografia significa a escrita correta das palavras, ok? Seguindo, você tem o alfabeto português. Acompanhe o que você vê aí na tela. O alfabeto da língua portuguesa compõe-se de 26 letras, sendo elas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aí houve o acréscimo da letra K, que anteriormente não fazia parte do nosso sistema, do nosso alfabeto, era composto anteriormente de 23 letras. Continuando, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, houve o acréscimo da letra W, X e o acréscimo de Y, Z, ok? Para frisar então a você que quando se estuda a ortografia, necessário então enfatizar a ideia de que primeiramente nós temos um alfabeto. O nosso alfabeto se compõe agora atualmente de 26 letras, havendo o acréscimo de K, W e Y, que agora passam a integrar o nosso sistema, o nosso alfabetário, o nosso sistema, ok? Então, dito isso, nós vamos agora dar prosseguimento a mais um aspecto dessa questão da ortografia. Veja que anteriormente eu falei a você que o nosso sistema ele não é nada regular, ok? Ele, na verdade, é um sistema irregular, dado que ele apresenta certas imperfeições. Acompanhe isso na tela que aparece para você agora, seguidamente aí dito as irregularidades do sistema ortográfico brasileiro, ok? Veja, o sistema ortográfico brasileiro não é totalmente fonético, pois nem sempre a grafia corresponde à pronúncia das palavras. Voltando aqui, o que você está vendo aí na tela? Veja que ele está dizendo a você que o nosso sistema não é 100% fonético. A que se deve, então, essa imperfeição fonética? Isso se deve, notadamente, à etimologia de palavras na nossa língua portuguesa. Temos um grande número de palavras que estão associadas à sua origem. Dessa forma, nós temos, então, que dizer que o nosso sistema, então, ele é formado por etimologia. A grafia está associada à origem das palavras e uma outra está associada à imperfeição do sistema fonético mesmo. Letras como G, J, palavras que eu grafo com G, outras que eu grafo com J, X e CH, são coisas que levam então a gente a entender que nem sempre eu posso grafar uma palavra conforme eu pronuncio, porque notadamente a fonética, por eu ter, por exemplo, palavras na língua portuguesa cuja fonema ele, na verdade, é representado de uma maneira, mas pronunciado de outra forma. Então, isso leva a entender que nem sempre as palavras em língua portuguesa podem ser grafadas conforme você pronuncia, ok? Volte para a tela. Tem deficiências, então, e imperfeições, responsáveis pela maioria das dificuldades com que nos defrontamos no emprego de certas letras, sobretudo no emprego de G ou J, S ou Z, X ou CH, etc. Bem, isso foi o que eu falei para você anteriormente. Então, eu devo dizer e só reforçar que realmente, quando se trata dessa irregularidade, nós realmente não escrevemos, muitas vezes, conforme nós pronunciamos as palavras. Há, no entorno disso, então, que dizer que certas imperfeições derivam ou da etimologia, ou então mesmo da imperfeição fonética, ok? Que o sistema ortográfico apresenta. Dito isso, o que nós vamos então visualizar nessa aula de hoje?
O emprego de algumas letras, como por exemplo KWY, que foram incorporadas ao sistema ortográfico brasileiro recentemente. E também nós vamos ver o emprego da letra H na língua portuguesa, que é uma letra também curiosa, porque por ela não apresentar som, o que na verdade prende essa letra no nosso sistema? A que se deve, por exemplo, a grafia de certas palavras, ok? Então acompanhe os slides e verifique o emprego de algumas letras. Veja. Aparece para você aí então as letras K, W e Y e algumas regras. Quando é que eu devo usar notadamente essas letras K, W e Y? Veja a primeira situação. Em abreviaturas e como símbolo de termos científicos de uso internacional. Ok. Certas palavras que são de uso internacional, o que significa aqui, notadamente significa em outros países, ok? Suas chamadas abreviaturas são chamados símbolos que têm significação internacional. Esses símbolos e essas abreviaturas são grafadas então com K, W e Y. Veja alguns exemplos. Quilômetro, km, representando aí pela letra K. Veja quilograma, representado também pela letra K. Na abreviatura você tem o kg, ok? O símbolo potássio, você tem a letra K, que representa o potássio. Esse W que representa o watt, ok? O W em maiúsculo, mas ainda que representa um símbolo que remete a oeste. Verifique então que essas letras, principalmente K e W, elas remetem a uma abreviatura que nos leva a entender uma grafia internacional. E por que nós grafamos aqui no Brasil também o quilograma, quilowatt, o oeste, usando esses elementos aí, potássio, com a letra K, isso remete então a uma linguagem internacional, a uma abreviatura, a um símbolo internacional, o que então envolveu o emprego da letra K e da letra W, o que envolveu a sua incorporação ao nosso sistema alfabetário também, ok? Perceba então palavras agora, segundo o caso dela. Na transcrição de palavras estrangeiras não aportuguesadas ainda, como por exemplo a palavra smoking, a palavra show, a palavra playground, a palavra hobby. Essas palavras, de fato, elas não são dicionarizadas. Essas palavras, então, não devem ser traduzidas ainda para a língua portuguesa conforme o nosso sistema português. Então, como nós usamos muito essas palavras em língua portuguesa, e são palavras que derivaram de uma língua estrangeira, trouxeram automaticamente o emprego de K, W e Y, razão porque essas letras, no nosso alfabeto, o uso delas se justificam mediante palavras estrangeiras que foram incorporadas ao nosso sistema ortográfico e que ainda nos obrigam a fazer o uso de certas letras como essas, ok? Agora, palavras que, por exemplo, já foram traduzidas, ou melhor dizendo, palavras que já foram abrasileiradas, então, de fato, você vê que elas não têm mais o uso dessas letras K, W, Y. Exemplo da palavra shampoo, que hoje se grafa com X, ok? E que derivou realmente de um estrangeirismo, certo? Mas, notadamente, ela não tem nada a ver com o emprego de K, W e Y. Estou falando de palavras estrangeiras que já foram aportuguesadas, shampoo foi uma, se grafa com X, mas outras que eu ainda uso na minha língua portuguesa, uso na minha portuguesa, mas que de fato são ainda derivadas do estrangeirismo, ok? O que me levou então a empregar K, W e Y adequadamente no meu sistema ortográfico. Prosseguindo com a regra, você tem o terceiro caso. Em nomes próprios estrangeiros que não são aportuguesados e nos seus derivados. Considere o exemplo que aparece aí a palavra Franklin, o emprego de K. A palavra Shakespeare, aparece a letra K. Kennedy, Michael, Newton, melhor dizendo Mickey, Newton, Darwin, Byron, byroniano, essa palavra Byron, Lord Byron, que trouxe uma vertente da literatura para a gente, o romantismo, especificamente o ultrarromantismo. Geração byroniana é o que deriva da palavra Byron, grafada aí com Y. Perceba então que nesses nomes próprios que derivaram da língua estrangeira, K, W e Y são empregados livremente, porque são palavras que remontam a essa língua estrangeira, ok? Então, dito isso, quando é que eu emprego K, W e Y?
Primeiro, quando se tratar de uma grafia internacional, ou símbolo ou abreviatura. Quando notadamente me remeter a palavras do estrangeiro, que eu ainda não tenho uma palavra brasileira, uma palavra aportuguesada, vai me levar a empregar KWY adequadamente. Também devo falar a vocês de nome próprio, que remetem à grafia desses símbolos, dessas letras, KWY, grafias e assim como suas derivadas, palavras que são derivadas delas, ok? Então, KWY se justifica na língua portuguesa por quê? Porque eu tenho notadamente a necessidade de usar essas letras KWY porque eu tenho palavras, seja de símbolo internacional, seja de uma linguagem estrangeira, para fazer o uso adequado delas, ok? Então, por isso eu tenho que incorporar ao meu sistema essas letras KWY, certo? Agora, prosseguindo, não é apenas essas letras. Nós temos hoje que verificar o emprego da letra H, ok? Aparecendo para você a letra H aí na tela, verifique. Esta letra, em início ou fim de palavra, não tem valor fonético. Conservou-se apenas como símbolo, por força de uma etimologia ou da tradição escrita. Grafa-se, por exemplo, a palavra hoje com H, porque essa palavra vem do latim ode, que é grafada também com H. Ok, deixa eu explicar isso aí para você. Veja que você viu aí que a letra H, ela não tem força expressiva, ela não tem som na língua portuguesa, o que leva a gente a entender que seja no início ou no fim de uma palavra, notadamente ela não tem valor fonético. Então, se ela não tem valor fonético, eu pronuncio uma palavra como essa, hoje, grafado com letra H. Mas eu vejo que o H por si só não tem um som, ok? O que justificaria a presença dessa letra, então, no nosso sistema ortográfico? Veja que o que foi dito para você anteriormente se deve muito à força etimológica dessa letra. Palavras que na sua origem, na raiz dessa palavra, se grafou com H, então por uma questão etimológica, mantivemos na ortografia brasileira, ok? Verifique então o emprego da letra H. Veja, quando é que eu emprego o H? Quando notadamente vier de uma força etimológica. Veja a palavra hábito, hélice, hérnia, hesitar, hilaridade. Não é por uma força fonética, não é porque esse H tenha notadamente som. Eu emprego o H aí, mas por uma questão etimológica. É que na origem, na raiz dessa palavra, então se conservou esse H, essa letra H, ok? Vamos ver mais um caso? O H também aparece medial como sendo integrante de dígrafos. CH, LH, NH. O que seria esse medial? É que notadamente agora, como ele aparece integrando um dígrafo, possivelmente ele vai emitir uma força, um som expressivo. Veja, de X, quando se tratar do CH, LH, quando se tratar do LH, NH, quando se tratar do NH. Veja as palavras. Chave, boliche, chimarrão. Tudo aí você observa o CH, um dígrafo, que produz o som da letra X, ok? Veja a palavra agora telha. Esse H aparece medial, aparece formando um dígrafo na nossa língua portuguesa para produzir um som então do lhã, telha. A palavra agora é a palavra companhia, em que você tem o NH aí presente. Esse NH, o HI é medial para produzir um som, um dígrafo que é o do nhã em língua portuguesa. Essa palavra então agora é companhia, ok? Você vê o NH grafado aí, duas letras, mas que eu escuto apenas um som, ok? Voltando para a regra, você tem a letra C agora. O H aparecendo em final e inicial de certas interjeições, como por exemplo, a, i, em. Veja que o H, então, quando é que eu emprego essa letra? Quando ela aparecer, seja em início ou em fim de certas interjeições, ok? Então, o H, por via das dúvidas, ele não é fonético. Veja que o H, na maioria dos casos, não tem um som específico.
O que justifica o seu emprego no nosso sistema ortográfico, notadamente o que é? Palavras que na sua etimologia conservou-se por conta da sua etimologia, palavras que na sua origem têm a presença desse H, ok? Ele forma os dígrafos, ele funciona então como uma letra intermediária de um dígrafo, mas também o H se relaciona aqui. Certas interjeições, seja no início ou no fim dela, eu vou fazer uso dessa letra H, ok? Veja a letra D. O que ela me fala aí? Palavras em que na sua etimologia eu vou ter a presença do hífen, então essas palavras são compostas, ok? E são formadas por uma letra inicial H. Mas esse H dessas palavras só se conservam por conta de uma etimologia. Veja um caso. Humano, higiênico, histórico, homem. O HI não é fonético. O HI, nesse caso, ele é etimológico, ok? Nesse caso, o que a regra está me dizendo? Vou manter o H, mesmo diante de palavras compostas em que vão aparecer outras palavras associadas a elas, ligadas por hífen, ok? Veja a regra. Em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento, se etimológico, a letra H deve permanecer. Por exemplo, a palavra agora é sobre-humano, uma palavra composta. Eu tenho aí a palavra humano aparecendo com a letra H, porque isso aí se conservou pela origem dessa palavra, sua etimologia. Dessa maneira, sobre-humano é uma palavra composta, ligada por hífen, em que o H aparece grafado aí por conta da etimologia. A palavra agora é anti-higiênico. Veja que você tem um prefixo aí, o anti, e a palavra higiênico, formando um novo vocábulo, formando uma palavra composta. O H aparece aí, ligado por meio do hífen, porque de fato, nessa nova ortografia, o que ela nos ensina? Que palavras em que eu tenho a letra H, palavras que por força etimológica eu conservo a letra H, então o hífen, ele obrigatoriamente separa as palavras compostas, ok? Mas isso nós vamos ver mais lá na frente, quando nós formos falar então da nova ortografia. A palavra agora é pré-histórico. A palavra histórico tem na sua etimologia o H, na sua origem. Então, por isso, no vocábulo pré-histórico, que é uma palavra composta, esse H se conservou, seguida de hífen. A palavra agora é super-homem. Veja que a palavra homem também é uma questão etimológica. Esse H não é fonético, é etimológico. Porém, a palavra super-homem é uma palavra composta, ok? Grafada por meio de hífen. Conservou-se o hífen, então, para separar esses vocábulos. E dizer que o H, ele por ser etimológico e tão forte assim, a sua grafia se conserva em língua portuguesa, ok? Veja agora a letra E. Considerem aí na tela. No substantivo próprio Bahia, remetendo ao estado da Bahia, por ser uma secular tradição. Porém, os derivados como baiano, baianinha, baianismo ou laranja da Bahia, palavra composta, e o antropônimo Bahia, o que é um antropônimo? São nomes próprios, ok? Quando se refere a nome próprio. Quando eu me refiro a nome de lugar, eu uso topônimo. Quando eu falo de um antropônimo, eu estou falando de um nome próprio. Então, veja que o nome José Bahia é um nome próprio. Quando a palavra Bahia fizer parte, então, de um antropônimo, esse H não deve ser utilizado, ok? Então, frisando aqui essa regra da palavra Bahia. Quando é que o H aparece? Quando eu me referir ao estado da Bahia. É um topônimo. Quando eu falar do estado da Bahia, por uma questão de tradição, se manteve na língua portuguesa, então é grafado com H. Mas se forem os derivados dessa palavra, como por exemplo laranja da Bahia, baiano, baianinha, esse H já não se conserva mais, ok? Já obedeço o caso então de retirá-lo da minha grafia. Mas se for, por exemplo, a ideia de um agora antropônimo, nome próprio, mesma situação, não devo grafar com H, porque aí nesse caso já se trata de um antropônimo. Então, para dizer a você o seguinte, o H sai da palavra Bahia quando se tratar de derivados, ok? Ou quando se tratar de um antropônimo, nome próprio. Nesses casos aí, eu não emprego a letra H. Mas o estado Bahia, o topônimo Bahia,
por uma questão de tradição, conservou a letra H, ok? Dito isso, já que falei da questão do não uso do H, quando é que eu não devo usar o H? Veja que na tela seguinte aparece para vocês alguma situação, ok? Veja a letra A. No início ou fim de palavras, vocábulos que no passado foram escritos com essa letra e hoje já não temos mais, ok? Por conta talvez de uma evolução linguística, esse H de fato deixou de existir. Veja as palavras: ontem, úmido, ume, iate, ombro, rajá, Jeová. São palavras que, se você for buscar a história, talvez lá num aspecto histórico da língua, você pode encontrar o H presente nelas, mas veja que atualmente o que a regra me diz? Não escrevo mais o H nessas palavras, no início ou no fim de certos vocábulos, que no passado, aí numa língua histórica, poderiam ser escritas com essa letra. Hoje não mais, ok? Também tem casos de palavras que, por exemplo, a palavra aí que aparece para você é a palavra erva, a palavra inverno, a palavra Espanha. Estou fazendo referência à letra B, ok? Da sua regra. Veja, no início de alguns vocábulos em que o H, embora etimológico, foi eliminado por se tratar de palavras que entraram na língua por uma via popular. Deixa eu explicar isso para você. É que, de fato, essas palavras, na sua etimologia, elas têm a letra H. Acontece que, quando chegaram no nosso português, elas entraram por uma espécie de via popular. Dessa maneira, a palavra erva, inverno e Espanha não tem o H. Mas, se você for ver na etimologia, conservou-se o H dessas palavras, ok? Mas em língua portuguesa eu não grafo essas palavras com a letra H. No entanto, derivados dessa palavra, veja os exemplos aí: herbívoro, herbicida, herbáceo, hispânico, hispano, fazendo referência à palavra Espanha, hibernal, hibernar, hibernação. Veja que conservou a origem dela. Veja que esses vocábulos em língua portuguesa são grafados com H. Então, o que é que eu não grafo com H? Palavras que entraram por via popular, como Espanha, inverno, e você tem aí a palavra erva. Erva, inverno e Espanha. Mas os vocábulos que derivaram delas. Inverno, por exemplo, você tem o vocábulo aí hibernar, hibernação, que remete à ideia de inverno. Você tem a palavra Espanha, a palavra hispano ou hispânico em língua portuguesa. A palavra erva, você tem aí a ideia de herbáceo, grafados com H. Para dizer o seguinte: de fato, no derivado dessas palavras inverno, erva ou Espanha, eu grafo com H porque eu conservo a etimologia delas, ok? Agora, prosseguindo, você tem a letra C. Em palavras derivadas e em compostos sem hífen, em que numa palavra composta eu tenho a grafia com H, mas por uma questão de um derivado, esse H sai, ok? Veja o exemplo da palavra reaver. Reaver, eu tenho o prefixo ré, mais a palavra haver, o verbo haver. Na etimologia, haver é grafado com H. No entanto, por eu gerar um novo vocábulo, uma palavra composta, nesse momento derivando uma palavra do verbo haver, nesse caso reaver, não é grafado com a letra H, ok? São palavras então que derivaram e que perderam essa letra, esse H, ok? E que também eu não faço uso do hífen, obviamente. Veja a palavra agora habilitar, que gerou o vocábulo reabilitar. Eu não tenho o emprego do hífen, que me obrigaria a usar o H. Eu tenho uma palavra composta que nesse momento formou-se por uma derivação, ok? E aí a gente vai ver os compostos em língua portuguesa, prefixal, sufixal, isso está mais lá à frente, formação das palavras, ok? Mas veja que reabilitar, eu tenho um vocábulo aí que vem o prefixo ré, tem a palavra habilitar, que na junção de um novo vocábulo, derivando aí uma palavra, eu tenho reabilitar, ok? Então, esse reabilitar, porque eu não uso o hífen, esse H sai notadamente da palavra. A palavra agora é inábil,
em que você tem o prefixo in, mais a palavra hábil, ok? Que me formou o vocábulo inábil, sem o emprego do hífen, notadamente esse H desaparece do vocábulo. Então, inábil, eu não grafo com H. Veja, a palavra agora é desonesto, de novo eu tenho o prefixo des, eu tenho o vocábulo honesto, que é grafado com H por uma questão etimológica. Só que na junção desses dois vocábulos, formando uma nova palavra aí, desonesto, eu não tenho necessariamente o emprego do hífen. Obviamente que eu não vou ter também o elemento H ou a letra H empregada nessa palavra. A palavra agora é desonra, a mesma coisa. Eu tenho o prefixo des, eu tenho a palavra honra. Vou gerar desses dois um novo vocábulo. Automaticamente não tem o emprego do hífen, então esse H automaticamente deixa de ser usado, ok? Formando aí desonra. Seguidamente você tem a palavra desumano, você tem a palavra exaurir. Vamos ver essa palavra? Ela é formada pelo prefixo eis, mais a palavra aurir, ok? O que seria aurir? Significado dessa palavra: exaustão, consumir em excesso, consumir em exaustão, ok? Aurir, grafada com H. Se você for procurar um dicionário, a palavra aurir, ela conserva a etimologia dela se sozinha. Mas agora eu tenho a palavra exaurir, trazendo um novo vocábulo, trazendo uma junção de palavras. Como eu não tenho necessariamente o emprego do hífen, não me obrigo a usar o hífen aí nesse novo vocábulo, automaticamente o H também não se faz necessário, ok? Então, ele sai também do vocábulo. E a palavra lobisomem, palavra composta, ok? Lobo mais homem, que quando eu formo uma junção delas, formando a palavra lobisomem, um novo vocábulo aí para a língua portuguesa, não há o emprego do hífen, automaticamente eu tenho também que entender que o H não se faz necessário, ok? Para dizer o seguinte, em certas palavras, sejam elas derivadas ou em certos compostos sem a presença do hífen, o H não se faz necessário. Eu disse a vocês então que palavras como reabilitar, inábil, desonesto, desonra, desumano, exaurir, são palavras que ora derivaram ou são palavras então compostas que necessariamente com elas eu não emprego o H, ok? Mas, se eu desfizer essas palavras, usando aí a palavra desumano como exemplo, eu tenho o prefixo des, eu tenho a palavra humano, que automaticamente aparece nessa palavra o H, ok? Então, pessoal, dito isso, o que eu devo dizer a vocês? Hoje nós tratamos do emprego de KWY, falamos aí da letra H também, por que nós usamos na língua portuguesa, etimologia, dígrafo me faz ter a presença do H, ok? Palavras que realmente aí conservaram, verificando aí alguns casos da nossa língua, interjeições, ok? Você viu casos de palavras compostas em que eu conservo a presença do hífen, vocábulos que conservam a presença do hífen, conservando a palavra então grafada etimologicamente com H, ok? Palavras por tradição como Bahia, eu devo empregar o H por uma questão de tradição. No entanto, nos derivados eu percebo que já não há o emprego dessa letra, ok? Revisando ainda aí, quando eu não uso o H, não uso o H em palavras que já perderam, palavras que já numa evolução perderam essa letra. Apareceu esses exemplos aí, é o caso de úmido, ok? Palavras em que o H, notadamente, entrou, palavras que entraram por via popular na língua portuguesa, mas derivados dessa palavra, como hispano, né, que me remete à palavra Espanha, ou hispano, ou a palavra hibernal, hispânico, ok? Hibernal porque derivou do inverno. Inverno eu não grafo com H, mas já derivados dela eu tenho a letra H empregada aí, ok? E palavras em que são compostos ou derivados que vieram realmente de uma junção de dois elementos, mas o hífen não aparece, automaticamente vou juntar esses vocábulos e uni-los sem o emprego da letra H. Então, dito isso, pessoal, na sua apostila você tem uma sequência de exercícios aí em que você pode exercitar essas letras KWY e a letra H. Próxima aula, ou melhor dizendo, as próximas aulas de ortografia, elas vão trazer novas letras, portanto é muito importante que você não perca os próximos vídeos. Nós vamos frisar muito bem o emprego de certas letras em língua portuguesa, como você bem sabe,
Ortografia é uma coisa que realmente se estende, trata-se da perfeita grafia das palavras na nossa língua portuguesa. Então a gente aproveita aqui para tirar algumas dúvidas, verificar regras que vão facilitar o emprego dessas letras, ok? Então as próximas aulas vão trazer uma sequência do que você verificou hoje. Hoje foi apenas para nós introduzirmos a ortografia e falarmos de letras específicas como K, W e Y. Faça os exercícios, fique com a ajuda do seu monitor, exercite muito mais, faça questões de vestibulares, vá além da sua apostila, porque ortografia ela é essencial, ok? Não apenas por uma questão do seu ingresso, né, por meio do vestibular que você vai fazer, o concurso para a Fundação Matias Maquiline, mas é uma questão necessária mesmo, nossa mesmo. Grafar adequadamente as palavras é prioridade no nosso idioma, ok? Dito isso, observe essas regras, faça o bom uso dela, fique com a ajuda do seu monitor e até a nossa próxima aula, ok? Bons estudos!